Muito boa tarde a todos. Dávamos início a esta sessão solene no dia 10 de junho sobre os 40 anos do poder local em Portugal. Agradeço a presença de todos os que aqui estão. O dia de hoje tem em vista evidenciarmos e registarmos as 4 décadas do poder local democrático e livre. E este local não podia, o local escolhido não podia ter tudo mais emblemático. Foi um equipamento que foi construído com a vontade e a iniciativa e o empenho do poder local, e o nome que lhe está associado é um conterrâneo, Elvino da Silva Pereira, que deu a sua vida pela terra e pelos seus conterrâneos ao longo de muitos anos. Está prevista a intervenção do Presidente da Assembleia Municipal, uma pequena intervenção, depois dos líderes das bancadas que sustentam esta Assembleia e o encerramento pelo Sr. Presidente da Câmara de Mação, ao qual, desde já agradeço em nome de toda a Assembleia o convite que depois foi dirigido para nos encontrarmos no restaurante do Godinho ao final do dia para um breve convívio. Portanto, eu daria início à sessão. Assinala-se em Portugal os 40 anos do poder local democrático. Numa ação democrático, a sessão solene da Assembleia Municipal associa-se, assim, à comemoração de um marco histórico tão importante quanto os reflexos claros para a vida de todos nós, do Concelho de Mação, da região, de Portugal. Nós pretendemos hoje e sempre honrar e valorizar, vincando a dedicação de todos os que, desde os tempos, se envolveram, lutaram, acreditaram no Concelho de Mação e no espírito do poder local. Todos os eleitos, independentemente da sua ideologia, das suas vitórias ou derrotas, do maior ou menor tempo de envolvimento, carregam consigo próprios, nestes desafios, os sonhos que formulam e que ambicionam para a sua terra, para o bem-estar das suas gentes. E como tal, também hoje, devem ser todos memorizados e homenageados pela dimensão do seu acreditar. Nas primeiras eleições para os órgãos locais, pós 25 de abril de 1974, a 12 de dezembro de 76, vimos o primeiro presidente da Câmara Municipal eleito, Diamantino Santos Pereira Leitão, tomar posse em janeiro seguinte, em janeiro de 1977. 4 décadas passaram, com os dias novos, cheios de alegrias e vicissitudes, momentos altos e baixos, mas agora com a convicção de que é neste ambiente democrático e livre que ousamos e exigimos empenhar-nos. Ao longo de 40 anos do poder local, foram eleitos muitos conterrâneos que exerceram os seus mandatos nas juntas de freguesia, nas assembleias de freguesia, na Câmara Municipal, na Assembleia Municipal, e a quem cabe agradecer e reconhecer o valioso empenho de todos. O tempo de cada um de nós, a sua dedicação, tornou um Concelho de Mação ainda melhor. Todos os órgãos, todos os cargos, todos os eleitos têm sempre associado o desafio da entrega, da dedicação, das escolhas, das opiniões, das críticas. E mais vale ser-se criticado por se fazer do que não se fazer. Tudo pela nossa terra. É este, no meu entender, o espírito do enquadramento democrático. O nosso país demorou a reconhecer e a perceber a necessidade da implementação da descentralização do poder. E ainda há muito trilho a percorrer. De facto, apesar da Constituição da República em 1911 introduzir a expressão poder local, só em 1976 foi retomada e implementada na Constituição, designando-se as autarquias locais como a nova forma de organização política. As autarquias locais desenvolvem a sua ação com uma proximidade única, na definição de objetivos
para com os seus territórios, no amanhecer direto com as suas populações, na eficiência para uma vida mais igualitária de todas as oportunidades. Conosco e convosco, o nosso povo estará sempre em primeiro lugar. É esta possibilidade permanente de estarmos firmes, alerta e atentos com os nossos conterrâneos, com o exercício do poder local, que torna este envolvimento fascinante. E eu próprio vivi a felicidade dessa passagem, desse acreditar. O caminho percorrido foi longo e demorado, mas valeu a pena calcar este trilho democrático. Honremos, pois, a responsabilidade pública que reside em cada um de nós, eleito ou eleitor. O poder que cada um de nós viu nascer para sabermos, em liberdade, sermos felizes. O mundo não parou e a nossa voz também não. Viva o Conselho de Mação, viva o seu poder local democrático. Muito obrigado. Dava assim a palavra ao elemento, ao líder, ao elemento, não sei, da bancada do Partido Socialista. Já me indicaram que é o Sr. Presidente da União, José Fernando. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Excelentíssimos Srs. Vereadores aqui presentes, Excelentíssimos Membros da Assembleia Municipal, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Hoje é dia 10 de junho, comemora-se o Dia de Portugal. Por essa razão é feriado nacional. Este foi o dia escolhido para a realização desta Assembleia Municipal extraordinária e evocativa dos 40 anos do Poder Local Democrático. Este espaço e este acontecimento, entenda-se, Assembleia Municipal, são vincadamente de cariz político. Portanto, a interpretação que lhe é dada tem que ter, obrigatoriamente, um cunho ou uma marca política. Em nosso entender, esta sessão evocativa dos 40 anos do Poder Local Democrático deveria ter acontecido por alturas do 25 de Abril. Em Portugal, como todos sabem, Abril é sinónimo de liberdade. Todas estas conquistas se devem à célebre revolução que culminou na madrugada do dia 25 de Abril de 1974. Em Mação, teima-se em não se comemorar esta data como um marco ou uma conquista para a democracia do país e, consequentemente, para o Conselho de Mação. Assinalar os 40 anos do Poder Local Democrático engloba um grande desafio à capacidade coletiva de, a um mesmo tempo, revisitar um passado de muito trabalho feito, de rever o presente e ser capaz de imaginar e inspirar os caminhos do futuro. A ação do Poder Local Democrático foi determinante para a qualificação do território, um contributo efetivo e determinante para o aumento da qualidade de vida das populações em aspectos tão básicos como a salubridade e a saúde pública. O poder local, nestes 40 anos, demonstrou que faz e faz bem, que geralmente faz melhor e com menos recursos que a administração central. E isso acontece porque há um poder de proximidade, exercido em diálogo com as pessoas, com as instituições do território, com as organizações da sociedade civil. Precisamos de um poder local ainda mais forte, mais centrado nas suas competências e na persecução daquilo que lhe é originário e genético, colaborativo e propositivo. Um poder local que exerça o poder de proximidade, mas com propriedade. Portugal precisa de um poder, que o poder local continue a encontrar soluções criativas e coerentes para as realidades locais, como tem feito na maioria dos casos, e muito bem feito. Mas para isso são precisos instrumentos claros e democráticos, que deixem nos municípios e nas freguesias o que é da sua competência e atribuam relevância e dimensão àquilo que ultrapassa os seus limites. Assim, poderemos dizer claramente que Portugal e o poder local são 40 anos de transformações e desafios. E, nestes 40 anos de poder local democrático, importa realçar o contributo dos eleitos locais para o desenvolvimento social, cultural e económico dos municípios e das freguesias. Por outro lado,
no relacionamento da administração autárquica com os cidadãos, torna-se imperativo a participação destes, de uma forma ativa e consciente, que contribua para a adequação das políticas públicas às necessidades reais das populações. Não querendo terminar sem por isso aproveitar para prestar a mais profunda e sentida homenagem a todas e a todos os autarcas que ao longo destes 40 anos foram os protagonistas do poder mais próximo das populações. Presidentes de Câmara, presidentes das Assembleias Municipais, vereadores, presidentes de Junta de Freguesia, membros das Assembleias de Freguesia. Ao longo destas 4 décadas, esses milhares de mulheres e homens foram os primeiros rostos a quem os municípios e os fregueses recorreram. Foram quem, em primeiro lugar, assumiu as causas das suas vilas, aldeias e lugares. 40 anos depois, novos desafios se colocam. Contamos que o poder local responda de forma inovadora, responsável e fiel à sua missão. E termino citando Mário Soares no discurso que proferiu no dia 5 de outubro de 1990, a quando da cerimónia da elevação a Marechal e trasladação dos restos mortais do General Humberto Delgado para o Panteão Nacional. Às gerações futuras, citando Mário Soares, às gerações futuras caberá a responsabilidade de engrandecer Portugal em liberdade e no progresso. Essa obra, sempre inacabada, foi o sonho e o combate desigual de Humberto Delgado. Por essa luta tudo arriscou e tudo perdeu, excepto a honra de a ter travado. Essa não se esquece, nem deverá desvanecer-se na memória dos vindouros. Muito obrigado. Da bancada do Partido Social Democrata. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Srs. Presidentes das Juntas de Freguesia, caros colegas, membros da Assembleia, minhas senhoras e meus senhores. O poder local democrático é, seguramente, o marco mais importante da história recente do nosso país. O 25 de Abril deixou-nos um vastíssimo legado, mas o poder local democrático é talvez o maior de todos. Quem não se lembra da afirmação Portugal é Lisboa e o resto é paisagem? Foi o poder local que alargou essa Portugalidade, que provocou o maior rombo na centralidade de séculos. Com o poder local, a decisão, ou seja, o poder, aproximou-se dos cidadãos. Os protagonistas passaram a ter que prestar provas a cada um de nós, e cada um de nós pode contribuir para os manter ou afastar. Não será, certamente por acaso, que as eleições locais são sempre as mais concorridas. É aceito de uma forma generalizada que, com os mesmos recursos, o poder local realiza mais e, quase sempre, melhor. A qualidade de vida em todas as regiões, em todas as localidades, tem a marca do poder local democrático. Nenhuma estrutura de poder, nenhuma instância política tem o reconhecimento público que o poder local tem. O bem-estar de cada um de nós projeta-se muito a partir do poder local. Nestes 40 anos, um longo percurso foi feito. Muitas arestas foram limadas. Os abusos, o mau uso da res pública, da coisa pública, são hoje muito menos frequentes, menos comuns e, essencialmente, por duas ordens de razões. Foram criadas estruturas e mecanismos de controlo muito mais eficazes e abrangentes. E também temos autarcas cada vez mais preparados e melhor ancorados tecnicamente. Basta olhar para o aumento de técnicos superiores nas diversas áreas que as câmaras municipais recrutam diariamente. As grandes referências políticas nacionais tiveram também eles experiências mais ou menos significativas no poder local, como é o caso do atual Presidente da República e do atual Primeiro-Ministro de Portugal. As grandes causas locais e regionais são protagonizadas por autarcas que a conquista do poder local democrático permitiu.
Por exemplo, a visibilidade institucional que foi dada à poluição do Rio Tejo ancorou-se nos autarcas dos municípios ribeirinhos. Não podemos falar de poder local democrático sem falar de alguns protagonistas. Todos eles foram fantásticos, mas permita-me que distinga alguém que foi um bocadinho mais que os outros. Em Mação não é possível falar em poder local sem referir o seu expoente máximo, sem falar no seu maior vulto, o Sr. Elvino Pereira. Este grande homem marcou um território, mas, mais do que isso, marcou várias gerações. Podemos afirmar sem qualquer receio que há um Mação antes de Elvino e um Mação depois de Elvino. Os princípios pelos quais pautou a sua atuação marcaram uma nova geração de autarcas, na qual, com todo gosto, eu me incluo. Hoje, a Câmara Municipal de Mação está diferente, muito diferente da do seu tempo. Novos serviços e funções, menos cimento e menos alcatrão. No seu tempo, no tempo de Elvino Pereira, eram as necessidades básicas, o alcatrão, a água, o esgoto, que as pessoas necessitavam. Consigo, rapidamente Mação assumiu percentagens de disponibilidade de água ao domicílio das mais altas do país. Mas a sua visão ampla, clara e decidida permitiu-lhe pontuar de forma singular noutras áreas, como foi o caso da educação. Mação, pela mão de Elvino Pereira, foi dos primeiros concelhos do país a ter uma cobertura plena da educação pré-escolar. Nesta área, ainda hoje, há concelhos que não atingem os valores percentuais que Mação já há 30 anos atingiu. Lembro muito bem de uma viagem que fiz com ele, como elemento do Conselho Diretivo da então Escola Secundária de Mação, a Coimbra, à Direção Regional de Educação do Centro, para solicitar ajuda financeira para umas obras de manutenção e alargamento da dita escola. Por razões orçamentais não havia financiamento para obras, mas havia possibilidade de financiar uma nova escola, desde que a Câmara arranjasse terreno. Elvino Pereira, logo ali, assumiu que em pouco tempo arranjaria o terreno. Hoje a escola está lá e deve-se ao sentido de oportunidade e inteligência raras de Elvino Pereira. Preparam-se novas transferências do Estado, do poder central para o poder local. Agora em áreas de maior sensibilidade, como por exemplo a educação e a saúde. Estamos próximos, e estou convicto, do maior desafio de sempre do poder local. Espera-se, exige-se, que para lá de uma grande mestria negocial, a capacidade técnica, um cuidado imenso para não estragar o funcionamento de áreas que tão bons resultados têm dado e, no caso de Mação, afirmado o município em termos regionais e até nacionais. Aproximam-se a passos largos as próximas eleições autárquicas. Mais uma possibilidade de concretizar o poder local democrático. Em Mação, os dedos de uma só mão chegam para identificar, nestes 40 anos, os desvios do discurso partidário para a ofensa pessoal e para a mentira. Também aqui, e fiz várias campanhas com ele, Elvino Pereira deu lições de liderança e civismo. Nunca ouvi referir-se a nenhum adversário de forma menos própria, de forma menos educada. Estou convicto que os meus colegas de partido saberão ter o recato verbal necessário para que a discussão fique onde deve, nas ideias, nos projetos e currículos dos candidatos, e não em inventadas ou reais fragilidades da vida pessoal. Essas não interessam. Esperamos que esse recato se generalize a todos os candidatos e também dos outros partidos. Aproveito para informar que os alunos do nosso agrupamento de escolas, também eles, olharam para o poder local democrático e produziram um conjunto de trabalhos que, ao que julgo saber,
estarão expostos na próxima Feira Mostra. Esta exposição é mais um apontamento, uma chamada de atenção dos nossos jovens para a necessidade do exercício de uma cidadania ativa. Aproveito ainda para sublinhar que a reunião anual que esta Assembleia faz na escola-sede do agrupamento é seguramente um dos melhores e mais eficazes exercícios pedagógicos de cidadania, só possíveis com o poder local democrático. Para finalizar, apetece-me perguntar: nação podia continuar a existir sem o poder local democrático? Poder podia, mas não era a mesma coisa. Muito obrigado. Sr. Presidente da Câmara. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssimos membros da Assembleia Municipal, excelentíssimos vereadores, minhas senhoras e meus senhores. Comemoramos hoje, aqui, de forma solene, mas simbólica, os 40 anos do poder local democrático em Portugal. Esta sessão surge por iniciativa da Câmara Municipal de Mação, após uma proposta apresentada pelo Sr. Vereador César Estrela, no sentido de podermos comemorar estes 40 anos do poder local democrático. Quero também referir, a exemplo, aliás, do que foi transmitido pelo Dr. José António Almeida, que durante a Feira Mostra estarão presentes trabalhos elaborados pelos alunos do agrupamento de escolas relativamente aos 40 anos do poder local democrático. Nestas comemorações, temos obrigatoriamente de cumprimentar e relembrar todos os autarcas que ao longo destes anos tiveram responsabilidades nos órgãos autárquicos deste Conselho, nas juntas e assembleias de freguesia, na Assembleia Municipal e na Câmara Municipal. A todos eles é devido uma palavra de agradecimento, independentemente das cores políticas que representavam. Não tenho qualquer dúvida que em cada momento todos defenderam aquilo que achavam melhor e mais justo para a nossa terra. Todo e qualquer autarca tem por obrigação fazê-lo. Ao fazê-lo está a cumprir a sua obrigação, a cumprir os compromissos com os cidadãos, a ser fiel aos princípios que defende. Contudo, todos e cada um de nós sabe que o poder democrático autárquico tem a sua âncora na democracia representativa, em que os mandatos são atribuídos com base nos resultados eleitorais, que são a manifestação da vontade popular. Este facto não deve, por um lado, dar à maioria o direito de ignorar a minoria, mas também não deve dar àquela o direito de condicionar a ação daqueles que o povo escolheu para governar, colocando-se sempre numa postura do contra. Será sempre mais positivo termos uma postura construtiva e colaborativa, tendo presente os papéis que nos foram reservados por aqueles em quem nós votaram. O poder autárquico tem, de forma clara e objetiva, bem definidas as competências dos respectivos órgãos. É, pois, fundamental que aqueles que são eleitos para os mesmos saibam qual o papel que está reservado, ao invés de, artificialmente, tentarem criar poderes paralelos e condicionarem determinantemente a ação de outros. O esclarecimento dos eleitores também deverá ser sobre o prisma da pedagogia das respectivas competências, sob pena de não o fazermos estarmos a prestar o mau serviço à democracia. Cada um à sua maneira e balizadas as respectivas competências, terá uma importância decisiva no futuro do nosso Conselho, como tiveram no passado. Do equilíbrio de poderes, da diversidade de opiniões e do respeito democrático nascem, muitas vezes, as melhores decisões. Permitam-me que dê o exemplo deste mandato autárquico, onde, tendo o PSD a maioria, foi possível, várias vezes, consensualizar propostas e acolher as ideias dos vereadores do Partido Socialista. Vejam as horas que demoram as nossas reuniões de Câmara. O facto de termos a maioria não nos torna donos da razão. Esta é uma das grandes virtudes do poder democrático local. A possibilidade de acolher e partilhar opiniões, a possibilidade de, respeitando os poderes de cada um, fazermos parte e influenciarmos de forma decisiva as decisões tomadas em prol das nossas comunidades. Ao longo destes 40 anos, muito foi feito pelos autarcas. Ao longo destes 40 anos, foram as autarquias e os respectivos autarcas que tiveram a grande responsabilidade de desenvolver as suas terras, dar dignidade e qualidade de vida às pessoas. Quem criou as redes de saneamento básico? Quem construiu estradas, arruamentos, levou água e eletricidade à casa dos munícipes? Mais recentemente,
quem construiu pavilhões, escolas e inúmeros equipamentos públicos, quem apoia as empresas e os agentes económicos locais, quem faz a ação social, quem é responsável pelos transportes escolares, pelas refeições escolares, pela proteção civil, pelo turismo. Poderia continuar a desfilar um conjunto de responsabilidades e competências que temos, umas escritas e legisladas, outras nem tanto. Todos sabem que a porta dos municípios é a porta que os municípios vêm bater quando querem rever os seus problemas resolvidos. É pois por isso, com mágoa, com tristeza, que vejo de opinião a vários níveis destilarem fel sobre os autarcas, sobre todos os autarcas, independentemente da sua cor política. Colocam sobre todos nós um rótulo de corruptos, gastadores de dinheiro, incompetentes, caciqueiros. Esses fazedores de opinião que se acham donos da verdade, quando muitas vezes a sua verdade foi rejeitada pelo voto popular, pela democracia. Como em todas as atividades, em todas as profissões, sempre e em cada local onde existam homens e mulheres, há gente melhor e pior. Por isso, não podemos admitir estereotipos que põem em causa o nosso bom nome. O futuro do poder local é complexo, muito complexo. A transferência de competências que está a ser ultimada colocará às câmaras municipais e às juntas de freguesia desafios enormes. Ainda ontem, o Sr. Secretário de Estado da Administração Local anunciava que estas transferências de competências envolverão um pacote financeiro superior a 1.000 milhões de euros, estando já prontos 15 decretos-leis para as diversas áreas dessas competências. As autarquias passarão a ter competências em áreas fundamentais da vida das pessoas, na saúde, na educação, na segurança social, na ação social, nos transportes, entre muitas outras. Entrarão no quadro das autarquias inúmeros trabalhadores que estão ainda afetos a diversos ministérios. Quer isto dizer que, em definitivo, a descentralização de competências, a proximidade entre a administração e o administrado será ainda mais evidente. As perguntas que se colocam são essencialmente duas. Estamos nós preparados para receber tais competências? Preparados em termos humanos, logísticos e outros? No que respeita à compensação financeira, será a mesma suficiente? Não estarão os municípios daqui a uns anos perante situações de solução difícil, com os problemas em mãos e sem meios para os resolver? Quanto à resposta à primeira pergunta, diria que em Mação não devemos temer a assunção destas responsabilidades. Com maior ou menor dificuldades saberemos dar resposta, até porque em muitas áreas já assumimos responsabilidades que vão muito para além daquilo que nos seria exigível. No que concerne à segunda, penso que poderemos a prazo vir a ter alguns problemas, caso não haja uma ponderação muito precisa dos valores envolvidos, sob pena de situações de ruptura poderem vir a acontecer. Assim, será de todo conveniente que exista uma transferência gradual, tranquila e ponderada destas competências a bem dos municípios. Tenho a certeza que no Concelho de Mação, como no resto do país, os autarcas estarão à altura do desafio, como estiveram ao longo destes 40 anos. Continuarão a trabalhar em prol das suas gentes, das suas terras. Termino reiterando os nossos agradecimentos, a nossa homenagem a todos os nossos conterrâneos que foram eleitos ao longo destes últimos 40 anos para representarem os seus pares. Se assim foram eleitos, foi porque os municípios do Concelho de Mação assim o entenderam. Assim se cumpriu a democracia. Assim se cumprirá sempre a democracia. Viva o poder local, viva a Mação, viva Portugal. Com as palavras do Sr. Presidente da Câmara, eu dou por encerrada esta sessão solene para vincarmos os 40 anos do poder local democrático no país e em Mação, obviamente. Muito obrigado pela vossa presença. Até ao próximo dia 27, aos membros da Assembleia Municipal, 27 de junho, 17h30, não é? Muito obrigado. Queres dizer mais alguma coisa? Mas não.